Esse vídeo é para você que está pensando em ingressar numa faculdade ou pensa que entrar na faculdade vai fazer com que você mude de carreira. Então vamos lá. A ideia desse vídeo surgiu de uma reflexão que eu estava fazendo. Qual é a seguinte reflexão? Eu estava me lembrando que eu estava no último ano do ensino médio. E quando eu estava no último ano do ensino médio, como é de costume, pelo menos aqui na região, sempre tá um fardamento. Você faz um fardamento pro o terceirão do ensino médio. E nesse fardamento o pessoal personaliza e tal, mas deixa o logo da escola, tudo certinho. E atrás coloca vamos dizer assim, o tipo de assunto que vai entregar dentro da sua faculdade. Então, se você, normalmente a gente dividiu em 3 campos: humanas, exatas e saúde. E todo mundo falava, começava a dizer sobre o futuro, o que queria fazer e para onde iria. E pairava mais ou menos isso. E eu ficava me perguntando o que é que eu iria fazer. Então eu comecei a analisar para tomar essa decisão. Eu nunca tive, desde pequeno, aquele sonho de fazer algo. Algo que eu tinha, um sonho tinha mais a ver com um propósito na vida ministerial, mas não ligado a um sonho profissional. Nunca tive esse almejo de um sonho profissional. Então eu fiquei analisando, então eu fiz. Eu vou olhar para onde as habilidades que eu sou bom ou que eu gosto e vou fazer. Então eu fiz assim, peraí. Eu gosto muito de história, filosofia, sociologia, são cadeiras que eu gosto muito, que era de humanas, né? Porém, eu acho que essa área não vai dar muito dinheiro. Então, áreas que dão dinheiro mais ou menos é medicina, direito, engenharia. Então eu fiz, eu gosto muito de matemática, tanto é que até hoje, quando surgem algumas questões assim que envolvem cálculos, eu fico fazendo esses cálculos brincando assim com cálculo, só pra saber, só pra me divertir mesmo, pra saber aquele cálculo. Então eu sempre faço isso, gosto muito de física. Então eu fiz, eu posso ser de exatas. Então pensei nisso. Então o que é que eu fiz? Botei exata na camisa, comecei a estudar. Nesse ano eu não consegui passar, então fiquei mais um ano estudando. Entrei em um curso preparatório para estudar e consegui ingressar dentro da faculdade de Engenharia Florestal na Universidade Federal de Pernambuco. Eu consegui ingressar, mas no meio desse caminho que eu consegui ingressar, meus amigos me apresentaram a área militar. E quando eu olhei a área militar assim, eu fiz, caramba, dá dinheiro, você tem aquela famosa segurança, então você pode ir para essa carreira. E aí eu fiz, então vou servir. Já que eu tava com o véu completado 18 anos, vou fazer o serviço de alistamento obrigatório. Então eu pensava, a faculdade só começava no segundo semestre, eu entro no exército aqui, no final do ano eu consigo, já vai estar mais tranquilo o exército, não vai estar tão corrido, e eu vou conseguir colocar as duas coisas juntas. Pensava eu, né, que dava para se colocar as duas coisas juntas. O que é que acontece? Muitas vezes você pode estar em uma dessas duas situações. A primeira situação é: você pode não saber o que quer fazer, para onde quer ir, e acha que faculdade é o único caminho para você entrar no mercado de trabalho. E a segunda coisa é que também você pode já ter entrado no mercado de trabalho, trabalha com alguma coisa, não tem tantas condições financeiras e acha que para você conseguir crescer profissionalmente, alcançar esses objetivos, esses sonhos que você tem, a faculdade é o caminho. Então, dentro desses dois caminhos, o que eu posso dizer é o seguinte: se você está na primeira fase e você não sabe qual o caminho que você quer trilhar, não sabe qual o objetivo que você quer seguir, a primeira coisa que você precisa entender é sobre um propósito. A faculdade nunca vai ser um meio, a faculdade é uma ferramenta para encontrar um propósito. Você precisa ter um propósito. E quando você encontra esse propósito, você tem que mergulhar dentro de si mesmo. Então vamos lá. Imagina o seguinte: o leão. O leão é considerado o rei da selva. Ele tem habilidades e ferramentas de caça. Ele é um caçador nato. Por isso que ele é um ótimo caçador, porque ele sabe que ele é bom nisso. Porém, eu vou fazer um questionamento que já me fizeram. Eu não me recordo quem fez, mas que me fizeram. Por que o leão não caça ratos? Se ele é carnívoro, ele pode comer um rato. Porque, simplesmente, o leão fosse caçar um rato, ele ia gastar energia, ia gastar tempo. Só que quando ele conseguisse conquistar o rato, não ia satisfazer o seu estômago. Então ele teria que ficar caçando vários ratos. Então ele faz o seguinte:
Ele pega predadores maiores, como búfalos, cervos, hiena, o que tiver de predador um pouco maior, com mais carne, e caça esses predadores. E ele pega para se alimentar. Então, o que é que entende isso? Ele tem um propósito na caça. Ele sabe que isso aqui vai servir melhor para ele do que aquela outra coisa. Porque as duas coisas não se competem. Ou seja, um ele vai satisfazer e saciar um pouco da fome e um vai alimentar realmente ele. Então tem um propósito. Ele sabe que para ele tem que ser isso aqui. Então quando você entra dentro desse questionamento, você precisa observar que não adianta você escolher uma profissão de ser médico se você não gosta de estudar saúde e medicina, você não gosta de estudar biologia e não gosta de passar horas e horas sentado. Se você não gosta de escutar pessoas, não adianta você também ser médico, porque dá dinheiro. Você só vai ser mais um dos ruins profissionais que existe no mercado. Não adianta você não gostar de cálculo e engenharia e querer passar por toda essa rotina, porque você só vai se estressar e vai desistir no meio do caminho. Não adianta fazer isso. Você tem que olhar para si mesmo e tem que saber, realmente, isso é que eu vou conseguir fazer por 5 anos, eu vou conseguir estudar 5 anos esse assunto, e esse assunto dentro daquele ambiente eu vou conseguir gostar? Então você tem que se questionar isso antes. Então tenha um propósito nisso. Olhe para si mesmo e veja se aquilo se encaixa com o seu propósito e com a sua visão de vida. E o segundo ponto é que você pode querer melhorar de vida financeiramente e a faculdade sim pode ser um caminho. Porém, eu vou falar o seguinte. Então vamos lá. Eu achava que o caminho para mim podia ser ganhar dinheiro na área militar porque dava estabilidade e fazer engenharia porque também dava dinheiro. O que aconteceu? Não consegui, não gostei da área militar, porque dentro da área militar ela não encaixava com a minha visão. Você tem que desprender de tempo com família e não ter agenda, porque você pode pegar um serviço ou pegar uma missão e ser enviado. E eu não curti isso. Eu conheci um tenente-coronel chamado Ferraz, que eu trabalhei com ele dentro da divisão de medicina do Hospital Geral de Pernambuco, que é o HMA hoje em dia, o Hospital Militar de Recife. E eu olhava para ele e olhava para a vida dele e fazia, caramba, ele ganha bem, ele tem estabilidade de vida, ele é médico, tem um conhecimento, mas eu olhava para aquela vida e fazia, eu não quero essa vida. Eu sou inteligente o suficiente para estudar isso? Sou, mas eu não quero essa vida. Porque ele estava aqui em Recife, enquanto a família toda dele, filhos e esposa, estava lá em Minas Gerais. Para ele, pode ter funcionado, pode ser o sonho dele, mas para mim não funcionava. Eu não queria sacrificar minha família. Militar sacrifica muito a família. Porque às vezes o militar tem que se mudar de estado, tem que ir para um outro AM para conseguir melhorar de cargo, subir a patente, entre assumir outros cargos. Então tem muito esse jogo de se mudar. E eu não queria praticar isso com minha família, não queria sacrificar tanto tempo com minha família. A segunda coisa, agenda. Eu passei um tempo prestando serviço militar e eu tinha serviço de 24 horas. Então eu passava 24 horas dentro do quartel como guarda, depois saía, cumpria o expediente, largava do outro dia, né? De 3, 4 horas da tarde, dependendo do dia da semana. E contando esse tempo aí, meu Deus, eu só chegava em casa exausto, dormia, acordava no dia que estava de serviço. E eu passei um tempo fazendo isso, que a gente chama de passar na 24 horas. Sai de plantão, cumpre o expediente ainda, volta pro plantão, cumpre o expediente. Aí fica nessa bola de neve. E é muito exaustivo e psicologicamente muito cansativo. Só que eu fiz, caramba, eu não quero essa vida, eu não quero ficar passando por 24 durante esse período de alistamento, porque você poderia engajar, poderia engajar, mas eu pedi o desligamento. Então eu fiz, não quero isso, não funciona pra mim, não combina com a minha visão. E, por estar nessa rotina puxada, decidi a faculdade, que eu não consegui cursar. E depois disso eu fiz, eu vou cursar agora uma outra faculdade. Então eu entrei em psicologia, saí do exército depois de um tempo, comecei a me organizar e entrei em psicologia na Unibra. O que aconteceu? 2 fatores. Veio a pandemia e devido a esse negócio que estava vindo de pandemia, eu também não tive condições financeiras para manter a faculdade, devido aos custos elevados. Eu precisei ajudar mais em casa do que estar na faculdade. E eu fiz, caramba, realmente, se você também não tiver recursos monetários para lhe manter durante o tempo da faculdade, não adianta. Então, se você está nessa segunda etapa, o que eu posso dizer para você é o seguinte: não adianta você querer fazer as coisas se você não dispõe de tempo, não dispõe de recursos suficientes para lhe manter os seus estudos. Se você não tem tempo para estudar, fazer a faculdade vai ser uma dor de cabeça porque a faculdade leva de no mínimo de 2, 3, 4, 5 anos.
E depois desses 5 anos você ainda vai ter que passar por estágios, fazer TCC que é muito trabalhoso, então tem muito coisa robusta. Eu não sou contra a faculdade. Eu só estou mostrando uma visão que a faculdade tem que estar alinhada com um propósito e um direcionamento. Porque não adianta querer fazer as coisas simplesmente da cabeça. Então você precisa se alinhar com esse propósito. Então, não consegui a faculdade, passou a pandemia, estudei novamente e consegui entrar em economia na Universidade Federal Rural de Pernambuco novamente, é uma faculdade paga. E graças a Deus, através dessa faculdade, Deus abriu uma porta, através de uma indicação, para eu trabalhar também. Fazia faculdade à noite e ia trabalhar. Quando eu estava trabalhando, durante lá nesse período, eu comecei como auxiliar de expedição. Em um mês, basicamente, graças a Deus, consegui me destacar, observava muito e conseguia entender na empresa e consegui ser promovido para auxiliar de faturamento. Então, saí de estar ali no carregamento de caixa, de logística, para ficar só no computador trabalhando exatamente com economia, vendo imposto, faturamento, vendo cálculos, fazendo algumas coisas assim, previsões, nota fiscal, trabalhar exatamente nessa parte de finanças. Então, quando eu estava trabalhando lá, gostei muito de trabalhar lá. Só que teve 3 coisas que travou minha perna dentro daquele ambiente, que eu tive também que observar. Primeira coisa, ter um teto salarial. O que significa isso? Não importava se eu me dedicasse aquele mês todinho para fazer, meu salário não quer aumentar. Ele tinha esse teto. Ele não abaixava. Poderia abaixar, mas aumentar ele nunca aumentava. Sempre tinha um teto. E isso para mim não funcionava. Nunca conseguiria ganhar mais. A segunda coisa, tava entrando um pouco de sol assim, por isso que o meu rosto tá com um pouco de sol. A segunda coisa que me fez foi o tempo. Quando eu tava ali, eu tinha o expediente, porém eu demorava 2 horas para estar lá, para chegar na empresa, ou seja, eu tinha que acordar 2 horas antes, não acordar, né? Sair de casa 2 horas antes e chegar 2 horas depois por causa de engarrafamento em Recife, porque eu pegava 2 ônibus e um metrô. Então, normalmente nesse período aí, tinha os atrasos do metrô, né? E os engarrafamentos de ônibus. Então, sempre era 2 horas de viagem para pegar uma locomoção para outra e então, basicamente era uma jornada de trabalho de 13 horas de segunda a sexta. Aí você dorme 6, 7 horas ali para ficar bem na cabeça, né, para cometer erros. Você sobra ali 3, 4 horas do seu dia para você fazer outras coisas. Então, essas outras coisas são, normalmente quando você está em casa, fazer algum serviço de casa, lavar sua roupa, fazer alimentação. Graças a Deus, eu ainda morava com meus pais, então tinha esse auxílio, mas depois você não consegue. Então fica muito puxado. Então, por causa disso, rotina pesada, você acaba se desgastando, principalmente porque eu que tinha faculdade após esse período. Então, eu chegava super tarde, dormia bem tarde, então ficava bem puxado para mim. E acontecia o quê? Muito estresse, sobrecarga mental e acontecia erros. E um desses erros fez até eu entender um pouco mais de tipo, não adianta. Como eu trabalhava com impostos, os impostos sempre eram altos. Então, um erro, por exemplo, que eu cometi, que é eu dei enviei uma nota por e-mail com um imposto errado, com um imposto de outra nota. O cliente foi e pagou. Passou, enfim, né? Mas que cometeu o erro inicial foi eu, passou por todo mundo. Só que aí tem que assumir, o imposto foi 1.100. Então significa que eu trabalhei, meu salário era 1.600. Então praticamente eu trabalhei quase um mês para pagar por um erro de uma chance. Então era muita cobrança, muitas coisas que cobravam de você, porém um erro prejudicava bastante. Você não poderia cometer erros. Você tem que fazer o máximo para não cometer erros. Então eu fiz, caramba, não funciona para mim isso. Não faz sentido para mim. Se eu melhorar o nível máximo que eu puder aqui no trabalho, sempre vai estar no teto. E só vai ser se eu tiver uma promoção. Se eu for receber um ajuste salarial, é só o que eu receber. Mas em compensação, se eu cometer erros, que eu sou humano, sou falho, vai ter um momento que eu cometer erros, vai ter que custar. Então eu fiz, não faz tanto sentido para mim. E o que mais pesou nessa decisão foi a empresa ela vai controlar um pouco da sua vida. Então, por exemplo, teve um momento que eu estava recém-casado, minha esposa ficou um pouco doente, eu tive que cuidar dela. Cuidei do primeiro dia, como eu trabalhava em banco de horas, eu conseguia descontar de folgas porque eu não ganhava por hora extra. Isso era descontado em folga de tempo para mim. Só que eu tirei aquele dia, minha esposa não melhorou. No outro dia seguinte, avisei a empresa nos 2 dias e fui socorrer novamente. Enquanto eu estava no hospital, o RH me liga: olha, a gente precisa que você esteja na empresa, a gente entende a sua situação, mas você precisa arrumar alguém para ficar com ela e vir para a empresa. Eu olhei assim, eu fiz, caramba, eu sou casado e eu tenho que chamar outras pessoas, por exemplo, meus sogros trabalham, minha irmã e meu pai trabalham, não tem ninguém para cuidar dela. Eu tenho que ou pagar uma pessoa para cuidar da minha esposa, eu não posso cuidar da minha esposa.
Eu fiz, caramba, quando eu tiver um filho ou qualquer coisa, vou ficar preso assim. Eu fiz, caramba, isso não faz sentido pra mim. Então, por esse motivo, fiz uma estratégia, pedi um pé de meia e pedi demissão. Então, você tem que observar esses pontos para depois que você se faça a faculdade e entre na área, você não se arrependa. Estudou 5 anos, fez tudo, entrou na área. Então, tipo, eu estava cursando faculdade de economia, mas eu não me vi que gostava de ficar sentado no computador fazendo trabalho mecânico, de cálculo, não sei o que. Eu não gostei. Apesar de gostar muito da área, eu não gostei de ficar atuando na área. Eu gosto mais de uma outra ligação da área voltada para empreendedorismo, que é a atuar que eu atuo, eu empreendo. Então, é exatamente por esses pontos que vocês precisam trilhar. Então, recapitulando, primeira coisa, você precisa ter um propósito e buscar trilhar esse propósito. Segunda coisa, não adianta apenas amar o que você faz, amar a área. Você precisa ter características com a profissão. Se essas características não se encaixam, a profissão precisa muito que eu seja um vendedor, gostar de falar. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar conversando, não gosto de ficar bajulando, não gosto de ficar fazendo isso. Eu sou uma pessoa mais tímida, não vai se encaixar por causa da sua personalidade. Se você não é uma pessoa que gosta de ficar escutando pessoas, então você nunca pode ser um médico, porque o médico vai necessitar ficar escutando o paciente, observar se o paciente está falando a verdade ou se não é, se ele está escondendo alguma coisa, para que você não cometa erros. Muitas vezes o paciente vai chegar, vai conversar uma história, vai conversar outra história, porque ele vai querer desabafar, então você vai ter que ter paciência. Então, são esses 2 pontos, mas eu vou citar mais, que pegam muito se você não entender. Terceiro ponto, você tem que saber o preço que você vai pagar para estar nessa área. Você vai trabalhar, por exemplo, Danilo, eu sou louco para trabalhar no mar, com navios. Você vai ter que pagar um preço de estar viajando muito tempo em navios, seja em transatlânticos, seja em navios militares, muito tempo no mar, sem tempo de ver a família, sem tempo em casa, né? É uma vida mais solitária. Você tem que despender esse tempo. Então você tem que saber se você tem esse disponibilidade de tempo para atuar na área. Se você vai ingressar na faculdade, analise se sua rotina permite que você vá e estude. Se você realmente tem condições, porque você pode acabar desistindo. Se você tem recursos monetários para se sustentar até que você forme. Porque senão você só vai investir um dinheiro, que faculdade não é barata, ou vai investir um tempo e sem querer vai precisar trancar, vai precisar sair. Isso aconteceu comigo. Eu precisei trancar e me sair porque não tinha tempo e não estava compensando, e não tinha recursos para continuar. E o quarto ponto, você precisa, para atuar em uma área, observar se os princípios e valores condizem com o que você quer para sua vida, com a sua visão de mundo. Se você quer dar um tempo de ter mais liberdade, como eu quero ter mais liberdade geográfica, eu queria ter escala, eu quero ter escala financeira, eu não quero ter um teto, eu só posso ganhar isso, não. Eu posso trabalhar mais e ganhar mais um pouco, eu posso vender mais um produto, eu posso fazer alguma coisa. Então, para mim, isso faz sentido, mas se você não, eu quero só segurar aqui, controlar, quero ter uma vida mais estável, quero fazer um concurso, então você tem que observar se esses pontos vão validar com aquele propósito, com aquela linha de visão que você tem. Então, esses são os detalhes que você precisa fazer antes de você ingressar na faculdade. Espero que você tenha gostado. Aqui vai estar aparecendo algum card para você se inscrever e também algum vídeo que seja interessante dentro de algum tópico. E lembre-se, tudo o que você aprende hoje, você vai colher. Repetindo, né? A frase não ficou mais em cima, vou falar assim. O seu futuro depende daquilo que você vai aprender hoje. Então, tudo tem um tempo determinado por Deus. Há um propósito debaixo dos céus. Então, busque o seu propósito e busque aprender hoje, para que no futuro você tenha colheita assim do que você está plantando, tá certo? Esquece agora, caso tenha alguma dúvida ou queira questionar alguma coisa, fale aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilhe com mais alguém que esteja nesse projeto de ou migrar de área, ou querendo entrar na faculdade, que está nessa mesma divisão que você, compartilhe com ele para que ele também tenha essa perspectiva diferente da faculdade. Tá certo? Até a próxima.